We live in a society. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. You know, we're living in a society. Olá, sejam bem-vindos a uma sociedade apartidária, neutra, cheia de factos. Estamos aqui de volta para discutir as grandes novidades da nossa sociedade e desta vez aqui numa posição burguesa, aqui todos em teletrabalho. Eu sou o Guilherme, @sexogratuito, e tenho comigo, como sempre, a Catarina, @catacumbando. Ora viva, que tal vai isso? Muito bem, obrigado. O João, @certezamente. Olá. E a Rita, @educamassas. Rita Educamassas. Olá, Guilherme. Não quero que as pessoas confundam com o Twitter específico de educação de pasta. É um instituto diferente. Mas temos uma semana cheia de notícias, mas eu queria falar particularmente, nós aqui que somos todos uns grandes burgueses, queria aqui falar da entrevista polémica da Susana Peralta, que, como sempre, como toda a gente sabe, está mais que convidada para vir esclarecer as suas posições aqui ao podcast. E vocês leram a entrevista no i ou só reagiram às manchetes como selvagens, ululantes? Catarina? Eu, por acaso, li e fiquei um bocado arrependida, sabem? Eu tirei aqui umas citações interessantíssimas que posso até... Portanto, ela fala em dividir o custo desta crise, diz que é impopular para quem está no bem bom, diz que é preciso distribuir o mal pelas aldeias e que, claro, que há portugueses de primeira, de segunda, de terceira e por aí fora. Portanto, é um discurso refrescante, é um discurso progressista que faz falta à nossa comunicação social. Acho que precisamos de mais economistas mulheres para trazer discursos nunca antes vistos no nosso espaço público. Não achas, Rita? Sim, é verdade. A verdade é que não é todos os dias que nós encontramos este tipo de opinião, não é? E vê-se assim qual é a vantagem de poder deixar as mulheres falarem, porque realmente o que uma mulher branca com formação superior tem a dizer é completamente diferente do que um homem branco diz. Portanto, eu não só li a entrevista, porque eu não fui acusada, mas quando comecei a ver pessoas a acusar os outros de terem lido só o título, fui ler, eu já tinha lido a notícia toda. E para além disso, ainda fui ouvir uma segunda entrevista que a Susana teve com o seu ídolo, e Rui Unas. Outro grande economista também, não é? Sim. Aliás, acabou com o Rui Unas a dar-lhe razão, a dizer que se as pessoas lessem como deve ser as coisas, que pronto, toda esta questão do cancelamento de Susana Peralta tinha sido evitada. Mas o que ela disse na entrevista ao Rui Unas foi o mesmo. E depois também me deixou, ou seja, repetiu o que tinha dito no i. Deixou-me um bocado confusa, porque aos 14 minutos, eu tenho os recibos, aos 14 minutos ela diz que as pessoas quando se refere aos burgueses não é a malta dos call centers, são as pessoas que trabalham em casa e que têm formação superior e que trabalham em serviços. E eu fiquei a pensar, mas formação superior e serviços não é call center? Eu não sei se ela percebe que está a falar exatamente a mesma coisa. Estás a dizer não necessariamente das qualificações necessárias, mas da realidade que muitas das pessoas que trabalham no call center têm formação superior. Exato. Não sei, talvez na nova SBE eles tenham melhores contactos e talvez quem sai da nova SBE não vá para um call center. Mas acho que é capaz de ter um bocado de falta de mundo da Susana se ela não sabe que há pessoas formadas com mestrados até que estão a trabalhar em call centers, não é? E a ganhar salário mínimo. São pessoas formadas, são pessoas que trabalham em serviços e trabalham no call center. E depois lá mais para o fim é que ela já fala ou seja, primeiro diz isto e depois aos 28 minutos já diz que afinal
Pronto, então o que ela quer dizer é pessoas que também têm rendimentos de capital. E é muito confuso, porque eu não sei então de que é que ela está a falar. Serão 10 pessoas? Será ali a zona da Junta de Freguesia da Estrela e de Campo de Ourique? São esses que vão pagar o foi restringindo tanto que quando formos a dar conta são tipo 10 burgueses do teletrabalho. São eles que vão pagar a crise. Eu acharia bem se fosse isso, mas não me parece. Eu também acharia bem, mas depois acaba por ser o que o Carlos Guimarães Pinto estava a dizer, que era nem que se taxe 10% do capital conseguiríamos pagar esta crise. Então também não é com o imposto sobre o teletrabalho da Peralta, não é? Mas isso é para dividir o mal pelas aldeias, não é? E deixar as cidades intactas, não é? Exatamente, isso é sempre importante. Mas este discurso lembra-te algum antigo visado aqui de um roast incrível que a gente fez acho que no nosso 4º episódio, ou não, João? Este discurso parece-te familiar, da ideia que existem uns privilegiados que deviam ajudar a pagar a crise, a viver acima das suas possibilidades no bem bom do teletrabalho? É assim, em primeiro lugar, eu não li a entrevista, eu não leio jornais. Acho que o papel higiênico da burguesia deve ficar com a burguesia. Mas sim, o que tu estás a dizer, pelo que me parece, esta ideia de que sempre que há uma crise, alguns têm que apagar para que outros possam usufruir de alguma maneira. Os economistas gostam sempre de complicar coisas que não são complicadas para acharem que ao complicar uma coisa são mais inteligentes que os outros por não perceberem coisas que eles próprios complicaram. Isto, basicamente, o que está aqui a passar é um déjà vu de colocar pobres contra pobres, dizendo que uns pobres são médio pobres e os outros são pobres. Acho que não há nada de novo. Acho que é um bocadinho triste estarmos a repetir os mesmos argumentos 10 anos depois. Para mim é interessante, porque isto foi um exercício incrível de mexer as balizas, para mim. Porque na entrevista parece que existe uma espécie de discurso fácil ou populista, não é? De tipo, há estes trabalhadores que são bons e sacrificaram-se e que são os mais prejudicados, e depois metem lá no meio os donos de restaurantes e pronto, obviamente que é um setor que foi prejudicado, mas já não se está a falar necessariamente de trabalhadores, está-se a falar de empresas e setores prejudicados e empresários prejudicados, pronto. E do outro lado, os teletrabalhadores maus e que viveram no bem bom, que não têm problemas de saúde mental. Obviamente eu estou a ser aqui estou a ser pouco generoso com o argumento, mas a questão foi a maneira como muita gente leu a coisa. Quando se chegou ao fim, não é? Primeiro já não era pessoas em teletrabalho que tinham filhos em casa, isso claro que não. Depois já não era de call center, depois já era pessoas mais como ela, portanto académicos já são burguesia, aparentemente. Afinal já era só rendimentos de capital. E a minha questão é, se era suposto ser isso, logo na pergunta seguinte, então, mas taxar salários não vai ser altamente impopular? E ela não reage a dizer, mas eu nunca disse taxar salários, eu queria dizer taxar rendimentos de capital. E se estamos a falar de taxar rendimentos de capital, para que é relevante o teletrabalho? Se estamos a falar porque acho que a ideia dela é, se és burguês, mas tiveste de ir exercer a tua burguesia fora, ou seja, se tiveste de ir na mesma empresa gritar com os teus colaboradores, não estiveste no bem bom, estiveste exposto na mesma. Portanto, ela não quer taxar rendimentos, desta vez não vai ser a classe média a pagar, vai ser as pessoas que não se expuseram a ouvir. Portanto, é uma nova divisão, tendo por base quem se expôs e quem não se expôs. Portanto... Não, é verdade, porque se pensarmos nisso, quer dizer, coitados dos acionistas que tiveram que ir presencialmente à bolsa recolher os seus dividendos, não é? É precisamente disso que estamos a... Não é? Das empresas recolher os seus sacos com cifrões gigantes. Eu acho que entre um académico precário que ganha tipo 700 euros a fazer investigação científica, mas que está em casa nu, e cito, bem bom, e um acionista que tem de sair, tem de pedir ao motorista para o levar, tem de se expor ao vírus... Claro que é óbvio quem é que vai ter de pagar a crise, não é? Agora, custa-me um bocado falar deste tema porque custa-me questionar a autoridade económica, porque ela, a autoridade académica económica, porque ela basicamente resolveu a crise. Não sei se vocês deram conta, mas logo na capa tem uma frase pura de economia dura que é, cito, as receitas perdidas dos restaurantes
resolvem-se com dinheiro. Não sei se alguém tinha chegado aqui, mas sinceramente eu acho que está selado. Porque, pá, andam-nos aqui a vender estas ideias de trabalho de equipa, de espírito de equipa, pagarem espírito de equipa, mas afinal, Suzane vem colocar o dedo na ferida, não é? As receitas perdidas dos restaurantes resolvem-se com dinheiro. E perante este nível de pensamento científico profundo, eu sinceramente custa-me um bocado opinar, porque sinto que ficamos sem armas, não é? Pois, eu não sei porque é que, agora que não são obrigados a distribuir o espírito de equipa, porque é que não comem eles o espírito de equipa? Levam lá para casa, dividem para jantar, uma sardinha dá para a família inteira, não sei quanto é que o espírito de equipa dá para quantos meses. Temos que ter empatia para com os setores e as pessoas que sofreram dificuldades desproporcionalmente, e já aqui falámos várias vezes sobre isso, não é? Obviamente nem todos os setores foram afetados da mesma maneira, nem todas as profissões foram afetadas da mesma maneira, nem todas as pessoas foram afetadas da mesma maneira. Agora, estamos a comparar, é porque isto parece que a primeira coisa que diz é, ok, então se não pudermos endividar-nos mais, que é uma alternativa, outra alternativa é aparentemente taxar o que ela diz que são os rendimentos de capital sobre o teletrabalho, sobre os teletrabalhadores. Pronto. Existe mesmo uma proposta, já agora, que está a circular na Alemanha e afins, para taxar o teletrabalho. Porque a ideia é, vocês consomem menos, não é? Tipo, viajam menos, pagam menos gasolina ou transportes ou o que for, mas de certa maneira, se nós formos a ver, quer dizer, isto é um ganho enorme para a empresa, seja em termos de tempo, seja em termos quer dizer, eles não pagam pelo aluguer da tua casa como escritório, em muitos casos não pagam a energia, em muitos casos não pagam... Era o que eu ia dizer. Então, mas porquê é que não se taxa as empresas cujos trabalhadores estão em teletrabalho? Porquê é que têm de ser os teletrabalhadores que já têm as suas despesas aumentadas e, como estavas a dizer, muitas vezes não reembolsadas? Porquê é que estás a colocar o foco no trabalho e no trabalho das pessoas, não é? Acho que há sítios onde ir primeiro. Sim, acho que esse é um dos grandes problemas da questão. É que eu vou só dar aqui o advogado do diabo, quer dizer, se calhar não devíamos estar a pensar em impostos novos, de qualquer das maneiras, porque se estamos numa crise, a austeridade e impostos, mesmo sobre o capital, apesar de obviamente o capital não ter sofrido, pelo contrário, até aumentaram os rendimentos, até aumentaram as fortunas neste período, como se sabe, mas pode ter um efeito de contração, não é? Portanto, pode ser negativo de qualquer das maneiras. Sobre o trabalho, que é o que algumas pessoas já estavam a justificar, mesmo que seja o trabalho, o teletrabalho ou o que for, então ainda é mais suicida em termos económicos, digo eu. Deixa-me só acrescentar uma coisa. A Susana, na entrevista, começava por dizer que havia 3 formas de resolver esta crise, que são as 3 formas clássicas, básicas de qualquer crise. Uma delas é dívida, outra, quer dizer, básicas para um Estado como nós que não tem controle da sua moeda. Dívida, impostos ou então austeridade. Só que uma dessas coisas, a dívida, há um professor famoso de economia que está sempre a dizer nas suas aulas que a dívida de hoje são os impostos da amanhã. Portanto, no fundo são duas hipóteses. Ou o que ela lançou são impostos, hoje ou amanhã, ou então austeridade, no sentido de austeridade, de cortar todas as despesas do Estado. E ela aí estava a implicar com a TAP. Se bem que ela fala na TAP e atira o espantalho da TAP mais uma vez, sem fazer as contas, não é? Sem mostrar o que é que Portugal perde se deixar a TAP ir abaixo. Sim, acho que é o que falta sempre nesse argumento de a TAP custa X, sendo que é um empréstimo, se o vamos ver de volta é outra questão, mas quanto é que de facto perderia a economia portuguesa, nem estamos a falar só dos 10 mil empregos, ou dos empregos dependentes da TAP, ou as importações, ou etc. Mas quanto é que a economia portuguesa perderia no total se de facto a TAP se deixasse cair? Qual é que é o risco sistémico da TAP? Mas pronto, mas lá está, a TAP é fácil porque acho que há muita gente que se calhar não sabe que a TAP foi mal gerida no privado e no público, e é um alvo fácil, não é? Raramente não vejo as pessoas falar de cortar nas PPPs ou de cortar nessas gorduras do Estado, tipo, raramente vejo pessoas a mencionar. A questão dos impostos do futuro,
se calhar mais vale deixar esses impostos para quando o ciclo económico estiver favorável, não é? Do que agora quando teria um efeito de contração, ou seja, para o tempo das vacas gordas, se elas vierem, não é? Falando em vacas gordas, tenho um bom segue para isto. Podia falar da Índia, mas acho que isso seria insensível. Seria horrível. Seria horrível. Não sei se, João, não sei se tens mais alguma coisa a adicionar em relação a este tópico. Nem por isso, sabes que eu não sou muito ligado às ciências económicas. Eu acho que isto é... A astrologia dos liberais. Exato. É um bocadinho a tirar areia para os olhos de quem paga sempre, de quem acaba sempre por pagar estas desaventuras. Obviamente que esta crise tornou-se inevitável. Acho que a tornaram inevitável. E, portanto, agora andamos só aqui a discutir quem é que fica com as migalhas, quem é que contribui com mais migalhas. Não sei, parece-me só smoke and mirrors, estás a ver? Sim, e só, por exemplo, existe a questão da doutrina do choque, não é? Geralmente, momentos de grande sublevação popular, de grandes crises, são bons momentos para dizer, olhem, temos que fazer estas coisas impopulares porque não há alternativa, não é? Pois. Foi o que aconteceu com o Passos Coelho e com o Sócrates antes, mas na prática já estava a pôr em prática alguma austeridade. Isto, o que dava jeito agora era uma guerra, basicamente. Mas isso é o que eu estou sempre a dizer. Acho que a melhor maneira de salvar uma economia é começar uma guerra. Sim, funcionou, não é? Na Segunda Guerra Mundial ajudou e tem ajudado os Estados Unidos. Quem é que tu invadias? A ideia mais fácil seria invadir Espanha, não é? Mas acho que podíamos pensar um bocadinho ao lado e invadir as Canárias, por exemplo, ou as Baleares. Invadir Olivença. Isso pode ser depois. Eu acho que isso é mais simbólico, que tipo, invades as Canárias, ficas com uma área marítima maior, portanto aí já dás um kick na economia, ao mesmo tempo que aumentas a autoestima dos portugueses porque invadiste um arquipélago espanhol. Acho que só temos a ganhar com isso. Eu acho que o truque, se calhar, é não invadir onde eles estão à espera. Ou seja, porque não invadirmos a Indonésia? Estás a ver? Tipo, vamos a um país aleatório. Sim. Ao Japão. Eles é que têm dinheiro, certo? Tipo, porque é que não invadimos a América? Se é para pilhar, não é? Se é para alimentarmos a nossa economia com o dinheiro dos outros, se calhar mais vale atacar um país rico, não é? Tipo, atacamos a Holanda, vamos lá buscar os impostos a Jerónimo Martins ou qualquer assim. Tipo, só por isso, só dizemos, tipo, repatriá-los de volta. Sim, eles também andam todos de bicicleta, portanto não é difícil apanhá-los. Exato. Nós temos tanta gente que odeia o pessoal das bicicletas cá, que, tipo, fanáticos, literalmente, certo? Que picham as ruas e que batem em bicicletistas, ciclistas. Inventei uma palavra. Não é? Tipo, se calhar podíamos mandá-los para a Holanda e eles iam buscar os nossos impostos de volta. Mas isto da doutrina do choque era só para dizer que a nossa janela de Overton está tão à direita que a doutrina de choque é sempre usada para justificar aumentos de impostos sobre o trabalho, redução de condições laborais, portanto aumento de horas, menos subsídios, não é? Basicamente o que se fez durante o tempo do Passos, e nunca o que se fez no tempo do New Deal, não é? Que é dizer, olhem, basicamente não há dinheiro, portanto vocês muito ricos vão ter que ganhar um bocadinho menos durante o próximo tempo, até se poder pôr a economia... Continua a ganhar mais que os outros, mas vão ter que ganhar um bocadinho menos durante algum tempo. E isso nunca é posto na mesa. Se calhar era bom haver um partido que se calhar chegasse à frente e dissesse, tipo, que existem outras opções, digo eu. Mas, Guilherme, acho que estás a esquecer que os deputados, não sei se estavas a falar de um partido em geral ou dos deputados, não é? Mas pronto, os partidos estão representados. Não sei se sabes que os deputados são eleitos para ajudar as empresas. Portanto, não sei se ouviste essa da Joana Lima. E há uma coisa engraçada, porque a Joana Lima, pelos vistos, foi presidente foi uma autarca da Trofa. Eu não percebo o que é que se passa com a Trofa. Parece que há muitas coisas em relação à Trofa que são estranhas. Mas será que ela, enquanto presidente da Câmara da Trofa, também o objetivo, ela achava que tinha sido eleita para ajudar as empresas? Será que foi isso? Fica a questão. Mas pronto, não te esqueças que, portanto, que os partidos e os deputados eleitos que estão presentes na Assembleia da República existem para ajudar as empresas, não é para nos ajudar a nós. Portanto, facilitou a venda da Omni aos atuais proprietários, facilitou a venda da empresa que é a dona do avião onde o Loureiro foi apanhado, não é? É isso.
Uau, o avião com draga. que teia de, Sim. de coisa. Olha, eu acho que podemos celebrar, acho eu. Tivemos o primeiro bombardeamento do Biden. Foi o bombardeamento mais inclusivo que tivemos até agora. Que havia uma bomba pintada com a bandeira trans também. Não, isso aí era falso, mas os comentários não eram. Okay, pronto. Mas quais é que eram os comentários, Catarina? Tem um que diz, muito bem, portanto, waging war nos inimigos da sociedade livre, enquanto usamos com orgulho os símbolos do progresso, tais como, na montagem tinha uma bandeira trans, um pin Black Lives Matter, uma coisa arco-íris, e portanto, muito bem, vamos contra os inimigos da sociedade aberta, usando orgulhosamente os símbolos do progresso. Sim, senhora. Também havia um que dizia, não é que eles lá na Síria se importem com os direitos LGBT ou Black Lives no geral, portanto, tudo bem. Pois, há aqui isto foi uma retaliação sobre um ataque de uma organização supostamente apoiada pelo Irão a tropas ou interesses americanos no Iraque. Só que qual é que é o... É porque não há nenhuma guerra, não é? Tipo, não há nenhuma guerra com a Síria. Acho que foi só pelos bons velhos tempos, sabes? Acho que o Biden tinha só saudades de bombardear a Síria. Já estava há muito tempo no banco. Imagina, estás 8 anos como vice-presidente. Estás a ver o teu presidente a bombardear países atrás de países, pumba, a torto e a direito. E nunca tens o prazer de ser tu a carregar no botão. Portanto, acho que o Biden já vinha com o cu quente para bombardear 1 ou 2 países, e com este apoio das mulheres negras, das pessoas trans, que é algo que eu acho que já vem de uma longa tradição do lado, no Médio Oriente, do lado israelita. Não sei se vocês se lembram do Exército de Defesa israelita dizer que era orgulhosamente vegano, ou seja, as botas com que eles espancam crianças palestinianas são feitas de plástico, não são feitas de cabedal. E eles não há tortura animal nas cantinas do exército israelita. A guerra não tem que ser cruel, necessariamente. Aliás, é esse o grande avanço das armas inteligentes, dos mísseis inteligentes, é só matar quem tu queres matar. Os teus inimigos, oficiais e generais, bodas de casamento. Sim, hospitais que são, dizem eles, fábricas de armas. Pois, acho que aqui é interessante porque quem apoiou mais foram os republicanos, mesmo dentro do contexto americano, e quem se opôs mais foram democratas. O Biden está a governar para agradar basicamente quem votou contra ele e acha que ele é um presidente ilegítimo que não ganhou eleições. E no fundo, quer dizer, o que se está a ver agora, saindo um bocado da parte do bombardeamento, o que se está a ver agora nos Estados Unidos, com a luta pelo salário mínimo dos $15, é que o Biden não está a usar, ironicamente, as armas todas que tem, nomeadamente o poder da vice-presidente para impor umas certas regras no Senado, para tentar levar a um voto um aumento do salário mínimo. Portanto, há muita gente na esquerda americana que está um bocado desiludida, porque uma das poucas coisas realmente progressistas que o Biden tinha na plataforma era o aumento do salário mínimo, e nem sequer isso avança, pelos vistos. Portanto, pronto, ok. Obrigado por terem eleito um republicano moderado. Acho indecente um político não cumprir as promessas que fez em campanha. Sim, e do outro lado do Pacífico, na Índia, continua uma das maiores sublevações populares. Nós já sabíamos que havia uma greve enorme, portanto estamos a falar de milhões de pessoas, agricultores, pequenos agricultores na Índia. Só para dar um bocadinho de contexto, basicamente o Modi, que é um nacionalista, fundamentalista hindu, está a tentar acabar com basicamente uma coisa que melhorava o poder negocial dos pequenos agricultores, que era que o Estado comprava a produção para garantir preços mínimos, e ele quer acabar de uma maneira faseada com esses preços mínimos, lançando os pequenos agricultores basicamente para a miséria. Grande parte da resistência tem vindo do Partido Comunista da Índia. Não sei. Acho que vale a pena explicar mais ou menos o que é que fez com que 250, 260 milhões de pessoas na Índia fizessem uma greve geral. Basicamente o governo de Modi, que muita gente diz que é o grande democrata, o maior democrata do mundo, porque a Índia brevemente passará a ser o maior país do mundo em termos de população.
quis fazer um negócio que daria terra a privados, e isso faria com que os privados eventualmente pudessem fazer os preços que quisessem, eventualmente comprando terra aos produtores ou pagando cada vez menos aos produtores, sem que o governo pudesse intervir. Acho que o governo de Modi tentou passar essa lei de maneira muito discreta, mas os trabalhadores não se deixaram enganar e saíram à rua em massa. 250, 260 milhões é quase a população inteira dos Estados Unidos. Acho que foi mesmo considerada a maior greve geral da história da humanidade. Não sei se têm visto notícias sobre isto em Portugal. Seria de esperar que manifestações deste tamanho e desta magnitude tivessem valor de notícia em qualquer parte do mundo, mas aparentemente as únicas notícias interessantes sobre a Índia são problemas na vacinação, casos de Covid, assim, coisas muito como se fosse um país com 2 ou 3 mil pessoas. Portanto, a RTP só tem a dizer que tem não sei quantos mortos e não sei quantos casos. A SAP diz que a campanha de vacinação enfrenta problemas na Índia. Notícias ao Minuto diz que há um lago qualquer na Índia. Existe um lago na Índia. Notícias ao Minuto também acho importante dizer que houve um galo que matou o próprio dono durante uma luta ilegal na Índia. E ainda notícias ao Minuto que um remédio natural provoca polémica na Índia. Portanto, o que é que se está a passar na Índia de facto neste momento? Há galos que matam os donos, há remédios naturais, há lagos e há Covid. E perante provavelmente a maior greve geral da história da humanidade, nem uma linha, pelo menos procurei nada. Temos falado aqui da cobertura mediática de coisas como a prisão do Pablo Hasél, por aí fora. Também saiu hoje, segunda-feira, um comunicado do Partido Comunista Russo, a maior força da oposição na Rússia, a denunciar perseguições. Também não está nas notícias, mas o Navalny teve esse direito. Os padrões estão cá, eu não sei se querem falar sobre isto, mas o que é que levará Eu queria só dizer, eu queria só dizer 3 coisas rapidamente sobre a questão da Índia. A primeira é que o António Costa gosta muito de aparecer como grande aliado da Índia, celebra o aniversário do Modi. Basicamente, um país que está tão preocupado, por exemplo, com os abusos dos direitos humanos na Venezuela, não tem nada a dizer sobre um presidente que, enquanto era governador de uma região da Índia, incitou um motim que matou centenas de muçulmanos. Além dos outros abusos que o Modi tem feito ao longo dos anos. Acho que tenho ideia, pelo que eu percebi, que tanto a Kamala Harris como o António Costa estão a ser apresentados na Índia como uma espécie de heróis da diáspora indiana, e há ali umas boas relações. Obviamente temos boas relações históricas mais ou menos com a Índia, a manter, e económicas, mas há muito pouco questionamento aqui. A segunda coisa é, isto mostra o quão importante pode ser o Estado ou a sociedade para garantir que as pessoas não são exploradas, ou seja, que o mercado se torna justo. Portanto, esta ideia de que o governo ajuda a garantir uma espécie de base de preços para que as pessoas não sejam exploradas, ou porque não possa haver dumping, como por exemplo muitos outros potências agrícolas fazem nos países mais pobres, dumping agrícola, é uma coisa que vai, se deixar de existir, vai prejudicar literalmente milhões de agricultores. Finalmente, outra coisa é que muitos destes agricultores indianos são pequenos proprietários, certo? Ou seja, isto se calhar insere-se também numa dinâmica que há a nível mundial, em que na verdade não são necessariamente operários que estão a revoltar-se contra o capital global, mas os pequenos capitalistas, por assim dizer, os pequenos detentores de propriedade que se estão a ver, à medida que o topo tenta exprimir ainda mais lucros dos intermediários, se revoltam contra o capital global. Mas pronto. Mas são figuras, não é? Quer dizer, porque são operários na mesma. Não, estão completamente precarizados e proletarizados, não é? Quer dizer, eles não têm necessariamente autonomia. Quase 70% dos agricultores é proprietário de menos do que 1 hectare. Portanto, isto não é mais... Se eles só têm 1 hectare, isto é dar a Sim, terra não são latifundiários, não é? Não é? Sim, exatamente. É uma dinâmica completamente diferente. Mas existem... Repara, sendo que a Índia é um país continente com grandes desigualdades, ainda há gente muito abaixo deles, não é? Tipo, em termos do que é que possui, não é? Dos meios de sustento. Não são essas pessoas que estão completamente esmagadas pela sociedade que se estão a revoltar. São as que ainda têm qualquer coisa. Pronto, não estou a dizer que eles são
uns latifundiários, uns burgueses da teleagricultura ou o que for. Pronto. Mas, desculpa, Catarina, tu estavas a perguntar se nós víamos algum padrão no tipo de notícias que chegam cá. E vi aqui uma citação do camarada Salim, do Partido Comunista da Índia, que diz: enquanto os médias se focam em vira-casacas, ou como dizia há bocado, em lagos, galos, por aí fora, nós estamos focados no emprego, na democracia, na transparência, na educação e na saúde para toda a gente. E aparentemente isto não vende jornais, não é? Não sei. Pois eu em relação a isso, há umas semanas estava a ver a RTP3 e estava alguém, eu não sei quem era um senhor velhote, branco, a falar sobre as notícias da semana. E ele estava a reparar que, não sei bem quando, mas este ano vamos ter uma cimeira União Europeia-Índia. Portugal está na presidência da União Europeia, por assim dizer, e vamos ser nós a organizar essa cimeira. E esse senhor estava a dizer que era muito importante esta cimeira para cimentar as relações, especialmente as relações comerciais entre a UE e a Índia, porque a outra alternativa era a China, e a gente já sabe o que é que a China faz, os direitos humanos, o comunismo, essas coisas todas, e que a Índia, neste caso, enquanto a maior democracia do mundo, seria uma alternativa estratégica à China ou então à Rússia para a União Europeia, e que Portugal podia ser o pioneiro nesse estreitar de relações. Portanto, não houve qualquer tipo de menção às políticas neoliberais do Sr. Modi, às políticas quase genocidas do Sr. Modi, e o que interessa é termos boas relações comerciais com aqueles que fazem os crimes bons em detrimento daqueles que fazem os crimes maus. Acho que a comunicação social portuguesa e europeia já escolheu quem é que são os inimigos, quem é que são os amigos, e isso revê-se obviamente nas notícias que nos alimentam. Eu acho que isso não é assim tão estranho quando falamos da Índia, mas como a Catarina estava há bocado a dizer, acho que é muito estranho quando falamos da Espanha, porque aí vemos mesmo contra-informação a ser despejada no telejornal, enquanto para a Índia são omissões e vazio. Não morreu nenhum português, portanto não interessa. Isso é o clássico. Lá está, é que não se menciona o nacionalismo hindu, não se menciona o incitamento do conflito com o Paquistão. Há uma data de áreas em que simplesmente vê-se ali um aliado geoestratégico que pode servir de contrapeso futuro à hegemonia da China, não é? No continente asiático, e se calhar, tal como os Estados Unidos, se calhar pensam, bem, se calhar podemos meter aqui umas quantas fichas para ver se isto ajuda aos nossos interesses a longo prazo. Eu queria só parabenizar os 260 milhões de indianos, porque de agricultores que percebem mais de economia do que professores universitários em Portugal. Será que alguém já lhes disse que os seus problemas se resolvem com dinheiro? É a minha questão. Não sei. Faz falta, se calhar, termos alguns agricultores indianos Podemos promover um programa de intercâmbio, explicar-lhes porque é que eles têm mesmo de passar fome para que as linhas do gráfico continuem a subir, essas coisas. Eu por acaso queria perguntar aqui a propósito já agora houve uma grande notícia hoje, que um antigo primeiro-ministro foi finalmente condenado, preso por corrupção. Só não foi primeiro-ministro ou presidente? É? Presidente, é verdade, é um regime presidencialista, tens razão. Piada quase perfeita, mas ele foi presidente. Quase, devia ter dito chefe de Estado, então, se calhar. Não Exato. sei se conseguia ofuscar um bocadinho a coisa. Mas pronto, foi o Sarkozy. O caso é um bocadinho complicado de explicar, ou seja, não foi... Ele estava a ser já acusado por uma espécie de suspeitas de haver algum esquema qualquer no financiamento da sua campanha em 2007, e entretanto nessas escutas descobriu-se que ele tinha influenciado com o seu advogado um magistrado, oferecendo-lhe uma posição no Mónaco.
Isto para que ele vazasse umas escutas ou informações sobre um outro caso da herdeira da L'Oréal. Portanto, ele aqui está a ser... Ele tentou influenciar um magistrado, não é? Tipo um juiz ou assim, e pronto, e agora vai preso. Portanto, temos um ex-presidente francês do partido de centro-direita, os republicanos. Parece tipo um grupo recreativo, os republicanos, não é? Parece o partido de centro-direita. Mas, Guilherme... Desculpa lá, tu estavas a dizer que, pronto, bom, só para explicar que nós também tivemos um ex-primeiro-ministro preso, só que foi preso antes do julgamento. Acho que a diferença gritante é que Portugal entra para a lista de países que prende pessoas antes de julgar, sem aparentemente haver grande motivo para isso. Enquanto que, pronto, este vai preso, mas depois do julgamento. Acho que é capaz de ter um bocadinho mais... Sim, sem dúvida. Quer dizer, obviamente todos aqui somos grandes fãs e amigos de José Sócrates. Cantámos todos a música na altura, mas, obviamente, acho que do ponto de vista do Estado de Direito, acho que há grandes preocupações sobre a questão da prisão preventiva e da maneira como é usada de maneira abusiva, especialmente... Estranhamente, há sempre desenvolvimentos da Operação Marquês antes de eleições. Eu nunca percebi muito bem essa coincidência temporal. Mas alguém mais inteligente há de ser capaz de explicar. Mas será que o que é que os franceses estão a fazer bem que nós estamos a fazer mal? Não sei. Se de facto, pronto, temos esta Operação Marquês, não é? Enorme, monstruosa, que tem, não é? Uma teia de interesses enorme. E acho que era suposto ter havido a instrução do caso dia 19 de fevereiro e já estamos em março, portanto, e não houve nada. Nós alguma vez vamos ver o fim deste caso? Vamos ter algum tipo de resposta? Acho que é fácil perceber, tanto em França quanto em Espanha, com os julgamentos do... como é que ele se chama? O marido da infanta Cristina. O que fizeram em Espanha, o que a justiça em Espanha faz e o que a justiça em França faz é pegar em pequenas coisas que, quer dizer, que não são pequenas, não é? Mas coisas que eles podem provar, avançar e ter o julgamento sobre isso. Não tentar fazer uma espécie de nem sei como explicar, mas fazer aqui um mega processo, que é o que se faz em Portugal, e que faz com que depois, não sei quando é que vai ser o final da Operação Marquês, mas certamente que muitos dos arguidos vão morrer antes de lá chegar. Portanto, não chega a haver justiça, não se chega a pagar pelo que se comete, porque há esta tendência que eu não sei se é uma tentativa dos procuradores de tentarem ser o melhor possível ou criar coisas que vão ficar para a história, ou se há mesmo interesses por trás e se interessa mesmo a ver coisas que são muito complexas e que não se podem provar para depois não haver consequências. Mas, de qualquer das formas, é uma vergonha para a justiça portuguesa, é uma vergonha para o Estado de Direito. Quer dizer, se o objetivo fosse, de facto, garantir que ninguém vai preso, tornar o caso mais complicado e mais aberto a ser questionado e mais moroso e mais, quer dizer, mais burocrático, não é? Era uma maneira de o fazer, não é? Tipo, era uma maneira de deixar as pessoas safarem-se. Não sei se era bem esse o objetivo. Porque há coisas que são muito fáceis de provar, não é? Tráfico de influências, tal como fizeram em França, falsificação de documentos, são coisas facílimas de provar e que já dariam uma condenação de 1 ano. Agora, não sei se a tentativa é criar aqui, fazer com que os arguidos depois tenham uma sentença de 15 anos de prisão ou 10 anos de prisão, mas a verdade é que não vão ter, porque isto não chega a lado nenhum. Pronto. Acho engraçado que se chama Operação Marquês. É que só acho engraçado que se chame Operação Marquês, porque lá está, como a Rita estava a dizer, parece uma tendência como o próprio Marquês de Pombal tinha de criar estes grandes processos, estes mega processos, e tentar julgar 17, 18, 20 pessoas de uma vez. O problema é que elas depois acabam todas em prisão domiciliária, 6 meses, 1 ano, já ninguém é supliciado em praça pública, já ninguém é imolado em praça pública, já não se esmagam os ossos, já não se salga os terrenos. Ficamos só reduzidos à burocracia do Estado. Acho que é uma pena, principalmente num país com tanta história, ficarmos assim reduzidos à burocracia. Catarina, por favor.
É quase como se não houvesse interesse real em travar o crime de colorinho branco. Não sei, não estou a acusar nada nem ninguém, mas dá essa sensação, não é? Quando uma pessoa rouba qualquer coisa para comer, normalmente é julgada com muito maior celeridade, não é? Não sei. Tem cuidado com as coisas que dizes, porque olha, quem se mete com o PS leva. Sim, e gostava de agradecer ao nosso patrocinador, o Partido Socialista, por ter sido tão pronto, por ter dado as nossas avanças, não é? Sim, eu estou a gravar isto no Magalhães. Acham que devemos acabar este episódio com o hino do José Sócrates, porque eu ando com esse hino na cabeça há 2 semanas. Por favor. Vocês tiveram Magalhães? Não, tive as escolas, tive um PC. Tiveste um PC mesmo. Eu acho só piada porque o pessoal da direita gosta sempre de criticar o Sócrates pelo Magalhães, o Escola, o Parque Escolar, que acho que são coisas que em geral tiveram são boas ideias, não é? Tipo, em termos de intenções, e que de certa maneira tiveram efeitos positivos na vida de pessoas mais necessitadas. Mas depois as outras coisas todas, as PPP, privatizações, não é? Tipo, continuadas, PT, EDP, Galp, Águas de Portugal, eu acho que isso, estranhamente, nunca mencionam como uma coisa que custou milhares de milhões de euros aos portugueses e que os lesou de alguma maneira. Eu acho que esse pessoal tem ranço que haja uma geração de jovens que sabem maximizar um vídeo do YouTube, sabem ligar um cabo HDMI, sabem fazer podcasts e desafiar o poder com as opiniões acutilantes todas as semanas, às quintas-feiras, pela hora do almoço. Eu queria falar sobre a questão que a República Checa possivelmente vai comprar a vacina russa, a Sputnik 5, mas como, pronto, olha, infelizmente acabámos o tempo, já não podemos falar da questão das vacinas na Europa. É um problema. Sei que acho que podemos assinalar, acho que há uma efeméride maior para a semana, maior no sentido de anos, pelo menos, mas podemos assinalar que também foram os 22 anos da fundação do Bloco, acho eu, que é um Bloco de Esquerda, que é uma efeméride interessante para a política portuguesa. Querem alguma coisa antes de nos despedirmos? Não sei se... pode ser um cheeseburger com tudo. Uhum. Catarina? Primeiro só um café, obrigada. Ok. Rita? Para mim pode ser batatas. Tá bom, então estamos cá para a semana com a refeição, especialmente espero com desconto, e obrigado à Júlia por editar. Beijinhos a todos. Até para a semana. Beijinhos, até para a semana. Obrigado pela vida, se quiseste dizer